Desta vez, é conhecido como um bairro de celebridades. Vou apresentar os conjuntos residenciais de alto padrão localizados à beira-mar na cidade de Ashiya, província de Hyogo. Esse local fica dentro da nova cidade chamada Ashiya Seaside Town. O conjunto habitacional Ashiya foi construído em 1979 e é um grande complexo com um total de 52 prédios. Antes da construção, houve grandes discussões entre a província e a cidade. Mesmo com os problemas, os moradores superaram com sua força. Foi construído com um grande investimento de recursos. Esta cidade, que foi construída de uma forma tão incomum que chegou a ser chamada de complexo residencial futurista japonês, atraiu a atenção de todo o Japão. Neste vídeo, vou apresentar o passado, o presente, o futuro e o desenvolvimento do conjunto habitacional Ashiya enquanto caminho pela cidade. Na série Equipe de Exploração do Matsu em Qualquer Lugar, continuaremos trazendo conteúdos divertidos. Vamos criar muitos vídeos, então, por favor, inscreva-se no canal. Dito isso, fui para a cidade de Ashiya, na província de Hyogo, até a Ashiya Seaside Town, uma nova cidade à beira-mar. Cheguei aqui. Quando se fala da cidade de Ashiya, muita gente pensa em um bairro de celebridade. O Rokuroku-sou, famoso nacionalmente como uma área onde se concentram pessoas de alta renda, é geralmente chamado de bairro de celebridades. Mas isso é do lado da montanha. Dizer que o lado do mar não é assim pode soar meio rude, mas não é a Ashiya que todo mundo imagina. Mas é muito curioso ver vários prédios altos com o mesmo design construídos aqui. É interessante. E o local é aqui. Antes era mar, e toda essa área de 125 hectares foi aterrada para criar a Ashiya Seaside Town. É mais ou menos o equivalente a 2,5 vezes o tamanho de um campo de beisebol, e cerca de 30 hectares disso. Ashiya Danshi. Hoje vou apresentar Ashiya. Apenas os 30 hectares, onde ficam os prédios residenciais altos da Seaside Town, mas nos outros 95 hectares, há casas individuais e outros tipos de moradia. Quando se trata apenas dos edifícios altos, eles são chamados de Ashiya Danshi. Como isso é mais comum, vou me referir assim neste vídeo também. A estação mais próxima é a Ukiji, da linha principal Hanshin. Caminhando cerca de 20 minutos daqui, você chega a Ashiya Seaside Town. Fica a uma estação de distância da estação Ashiya, que é a estação central da cidade de Ashiya. O acesso de trem pode não ser dos melhores, mas também não é tão ruim assim. Aliás, tem um motivo pelo qual eu quis mostrar esse lugar. Perto daqui, passa a Hanshin Expressway Kishi Line, e toda vez que eu uso, vejo esse design misterioso. Eu sempre via o conjunto habitacional Ashiyama e já fazia tempo que eu tinha curiosidade sobre ele, então estou feliz de poder mostrar neste vídeo. Além disso, fica bem perto da saída da rodovia expressa, então o acesso de carro a partir de Osaka também é muito bom. Há 52 prédios residenciais de grande altura na região, variando de 14 a 19 andares, construídos entre 1979 e 1989. Isso é realmente impressionante, não é? Na época, Shunkou era o maior conjunto habitacional de grande altura do Japão. Havia 3.381 depósitos. 700 mil pessoas estiveram envolvidas na construção, e foi um grande projeto com 480 ienes. Há muitas árvores plantadas, então você sente como se estivesse em uma floresta, mas de vez em quando, com o vento, também sente o cheiro do mar, então é maravilhoso caminhar por aqui. Agora, vou apresentar como a Ashiya Seaside Town e o complexo residencial foram construídos. A década de 1960 foi um período de transição, quando a reconstrução do pós-guerra havia se estabilizado e começava a fase de desenvolvimento urbano.
Por isso, o desenvolvimento de novas cidades estava sendo considerado em várias regiões. Em Ashia, decidiram aterrar a área costeira para criar um lugar onde as pessoas pudessem morar. Isso se tornou o plano. Hoje em dia, isso pode até parecer algo comum, mas a ideia de criar uma nova cidade aterrando o mar era algo raro mesmo em todo o Japão. Aliás, aquele que apresentei em um vídeo anterior. A cidade portuária de Nanko, em Sakishima, Osaka, que mencionei antes, também foi uma nova cidade construída aterrando o mar na mesma época. Vou deixar o link na descrição, então se você tiver interesse, por favor dê uma olhada. Foi aterrada. A área era de impressionantes 125 hectares, o que equivale a 1/4 de Ashiashi, uma área enorme. A província de Hyogo realizou o aterro por 6 anos, de 1969 a 1975. Comparando-a com o mapa de antes e depois do aterro, dá para ver que uma área enorme foi aterrada. O conjunto Ashiyama, no centro da nova cidade, estava planejado para se tornar um grupo de edifícios residenciais de vários andares. O aterro foi feito com grande entusiasmo em 1972, quando algo raro no país inteiro aconteceu lá. O Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo decidiu, por meio de uma competição, como seria formado o grupo de edifícios residenciais de vários andares. A competição envolveu o Ministério, a Prefeitura de Hyogo, a cidade de Ashiya, a Corporação de Habitação do Japão, a Corporação de Habitação de Hyogo e arquitetos japoneses. 6 organizações centrais organizaram o evento. Isso já demonstra o empenho deles nessa tarefa. A competição tinha condições bem desafiadoras. Como o foco estava no desenvolvimento urbano, incluindo redução de custos de projeto, produção e construção, além da venda e administração das residências, era exigida uma proposta completa, incluindo a gestão após a construção, porque uma única empresa não consegue cobrir tudo sozinha. Por isso, várias empresas se uniram em grupos para participar. No final, parece que houve inscrições de 127 empresas formando 22 grupos. É um número impressionante. O resultado foi Shin Nihon Seitetsu, Takenaka Komuten, Takasago Netsugaku Kogyo, Matsushita Denko e Matsushita Co. A propósito, o consórcio de empresas A, composto por essas empresas, foi o vencedor. A é uma palavra criada a partir das iniciais de Ashi. Shin Nihon Seitetsu, Takenaka Komuten, Takasago Netsugaku Kogyo, Matsushita Denko e Matsushita Kozan. Na execução do projeto, como citado, as 5 empresas estabeleceram o consórcio Akiodo Kigyotai e também fundaram a empresa Ashiten Co. Ltd. Para gerenciar após a conclusão. Assim, começou a construção do conjunto habitacional Ashiya Danshi. E até aqui foi o processo até o início da construção. O conjunto habitacional tem cerca de 45 anos e os moradores seguem envelhecendo. Apesar dos problemas, muitos moradores ainda vivem aqui neste conjunto habitacional Ashiya. Ele tem um design bem diferente, não é? Na construção, foi adotado um método de construção muito incomum. Em suma, primeiro a estrutura de aço é montada na altura do prédio. Nessa estrutura, encaixam-se previamente 10 unidades montadas, utilizando o método de construção pré-fabricada. Por isso, o design parece como se vários blocos estivessem empilhados. Aliás, se você olhar bem de perto, há andares que têm espaços ocos onde as 10 unidades não foram encaixadas. Esses locais servem como áreas comuns. Como era de se esperar, por ser dentro do conjunto habitacional, não pude entrar, mas parece que funciona como um jardim suspenso. No entanto, dizem que o vento é tão forte que não dá para ficar lá por muito tempo. Bom, como é perto do mar, não tem motivo o que fazer, mas acho que dava para prever a força do vento antes de construir, né?
Além disso, embora tenha elevador instalado, esse é de uso comum. O elevador só para nos andares de espaço comum, então você sempre vai ter que subir ou descer escadas para chegar em casa. O fato de o elevador só parar em alguns andares é típico dos conjuntos habitacionais antigos. Isso é algo normal, então não tem muito o que fazer, mas acaba sendo um pouco incômodo, né? Além das unidades residenciais serem encaixadas na estrutura de aço, há mais 3 grandes características que gostaria de apresentar. Primeiro, a primeira característica é que foi implementado um sistema de aquecimento regional por óleo combustível, instalado dentro do conjunto habitacional. Um grande equipamento gera calor, e água quente ou ar quente é fornecido a cada residência. A segunda característica é que o lixo é enviado ao incinerador por meio de ar comprimido. O fato de haver esse equipamento significa que, para os moradores daqui jogarem o lixo fora, basta jogar o lixo nas entradas de descarte localizadas no andar comum e no primeiro andar. Depois que o lixo é armazenado temporariamente em um local chamado Sala da Válvula Inferior, ele é automaticamente transportado para o incinerador 4 vezes por dia através de tubos a vácuo. É um equipamento extremamente prático, mas há muitos avisos escritos aqui. Isso faz sentido, porque se entupir, o conserto pode custar até 500 mil ienes, entupimentos e coisas assim. Mesmo que não tenha relação, só para atualizar o equipamento quando envelhecer, custa até 341 mil ienes. É um equipamento caro, mas muito conveniente para os moradores, que querem que continue. No entanto, devido ao custo, estão considerando desativá-lo. O terceiro ponto é que as calçadas e as ruas para carros são separadas. O bairro de Nanco, que apresentei antes. Em Port Town, não é permitido dirigir carros sem autorização. Na verdade, havia um sistema em que, exceto carros autorizados, nada mais podia entrar no conjunto habitacional. As calçadas e ruas não eram muito separadas, mas era preciso ter permissão. Os carros passavam normalmente bem ao lado das calçadas. Pensando assim, pessoalmente achei que o conjunto Ashia era mais seguro. No centro da cidade, havia o Ashia Center Building, um prédio comercial com muitas clínicas e outros estabelecimentos. E a loja Gourmet City Ashia, um prédio de 4 andares. No entanto, o 4º andar não está mais acessível. Aliás, antigamente era uma Daiei, mas perdeu força e acabou sendo rebaixada para Gourmet City. Como é proibido filmar dentro da loja, não pude entrar para gravar, mas é uma loja grande. O ambiente japonês tradicional ainda estava muito presente, sem renovações. O interior da loja estava vazio. Também não havia muitos estabelecimentos, mas os do lado de fora, a área se transformou em uma rua de lojas fechadas com portas de ferro abaixadas. O único que estava funcionando era um salão de beleza. E com o passar do tempo, desde a inauguração da cidade, talvez o tamanho das instalações comerciais não esteja mais compatível com o tamanho da cidade. Mas mesmo assim, como alguém que gosta dessas instalações comerciais de bairro, eu poderia ficar olhando para elas o tempo todo. Essa atmosfera japonesa que transborda e o clima um pouco decadente são simplesmente incríveis. Ah, aliás, não tinha o meu adorado átrio aberto, nem o elevador panorâmico transparente. Além disso, o estacionamento é muito apertado. O problema é que desta vez vim de carro. Comum em shoppings antigos. Vagas de estacionamento apertadas, dificultando o ato de estacionar. Por fim, vou fazer uma breve apresentação antes de encerrar. A cidade de Ashia e a província de Hyogo estavam em conflito por causa de questões educacionais. Por isso, Ashia suspendeu o fornecimento para Seaside Town, em resistência à província. Foi interrompido o fornecimento de água e o uso do equipamento de tratamento de lixo. As escolas da região foram abertas e medidas foram tomadas para proibir certas ações. As estradas estão incompletas e os comércios ainda não abriram. Mesmo assim, as pessoas começaram a se mudar.
Os moradores não têm água, não têm estradas, nem escolas. A situação se tornou muito difícil, pois não há nem mesmo supermercados onde possam comprar comida. No entanto, os moradores começaram a agir. Como resultado, graças a esse acontecimento, a prefeitura de Hyogo e a cidade de Ashia chegaram a um acordo, e a cidade foi se desenvolvendo conforme o plano original. Parece que, no final, isso fortaleceu a união entre os moradores. Em resumo, era uma cidade muito boa, uma cidade artificial construída à beira-mar. Como um fetichista, fiquei tão empolgado que quase desmaiei. Mas, na verdade, há muitos problemas. O envelhecimento populacional e o armazenamento de energia por décadas já atingem meio século, especialmente no tratamento de lixo por tubos de vácuo. O fato de o elevador só poder parar nas áreas comuns é outro problema. Pretendo continuar acompanhando como esses problemas serão resolvidos no futuro. Pessoalmente, penso assim: creio que prédios altos residenciais não serão mais construídos, então espero que pelo menos não sejam demolidos. Este foi o vídeo de hoje. Se você gostou, por favor, inscreva-se no canal e deixe seu like. Aqui foi Daishow do Exploradores em Qualquer Lugar. Nos vemos no próximo vídeo.